A Europa é um verdadeiro mosaico de culturas, com cidades que encantam pela arquitetura, história e tradição. Mas quais são as mais bonitas? Hoje você vai conhecer 15 cidades incríveis, cada uma com uma identidade única, cultura vibrante e paisagens inesquecíveis. De vilarejos medievais a grandes metrópoles cheias de vida, esses lugares são um convite para explorar o passado, experimentar novos sabores e se encantar com a diversidade do continente. Vamos embarcar nessa jornada? Bruges, Bélgica. Bruges parece ter saído de um livro de histórias. Suas ruas de paralelepípedo, canais e arquitetura medieval fazem dela um dos destinos mais encantadores da Europa. No século XIII, Bruges era um dos principais centros comerciais da Europa, sendo famosa por seus tecidos finos e comércio marítimo. A cidade tem uma cena cultural forte, com museus como o Groningen Museum, que abriga obras de mestres flamengos. Passear de barco pelos canais ao pôr do sol é uma das experiências mais românticas da cidade. Para os amantes de gastronomia, Bruges é o lugar perfeito para provar chocolate belga artesanal e waffles autênticos. A cidade também é um paraíso para os apreciadores de cerveja, com bares tradicionais que servem rótulos como a Bruxisot. Annecy, França. Localizada nos Alpes franceses, Annecy combina natureza e história de uma maneira única. A cidade remonta à Idade Média e já foi residência de condes e duques. O Palácio da Ilha, no meio do rio Thiou, já serviu como prisão e hoje é um museu. Annecy também é conhecida como a Veneza dos Alpes, graças aos seus canais charmosos. Caminhar pelo calçadão do Lago de Annecy, um dos mais limpos da Europa, é um dos passeios mais relaxantes. No inverno, a cidade vira um ponto de acesso para estações de esqui nos Alpes. A gastronomia tem pratos típicos como a tartiflette, feita com batatas, queijo reblochon e bacon. Colmar, França. Se você já viu imagens de uma cidade francesa com casinhas coloridas e ruas cheias de flores, provavelmente era Colmar. Localizada na Alsácia, a cidade tem forte influência alemã e francesa. Durante séculos, Colmar foi disputada entre França e Alemanha, o que refletiu em sua arquitetura e cultura. O centro histórico é um dos mais preservados da França, com casas em chaimel e ruas de paralelepípedo. Passear pelo bairro La Petite Venise é uma das atividades mais populares. Colmar é um dos melhores lugares da França para degustar vinhos brancos. No Natal, a cidade se transforma em um dos mercados natalinos mais bonitos da Europa, com luzes, feiras e uma atmosfera mágica. Cinque Terre, Itália. Cinque Terre é um dos destinos mais fotogênicos da Itália, com suas vilas coloridas à beira de penhascos. As 5 vilas, Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Rio Maggiore, foram construídas em terrenos difíceis de acessar, servindo como refúgio de pescadores e camponeses durante séculos. Caminhar pela trilha entre as vilas proporciona vistas incríveis do Mediterrâneo. Cinque Terre é famosa pelo vinho branco local, produzido em terraços íngremes. Para comer, nada melhor do que experimentar o pesto original da Ligúria e frutos do mar frescos. Sibiu, Romênia. Sibiu é um verdadeiro tesouro escondido da Romênia, com arquitetura medieval e uma atmosfera charmosa. Fundada por colonos alemães no século XII, a cidade tem um forte legado germânico. É conhecida como a Cidade dos Olhos, devido às janelas dos telhados que parecem estar observando quem passa. Foi eleita a capital europeia da cultura em 2007. Explorar a Piazza Mare, a principal praça da cidade, cercada por edifícios históricos. Visitar a Ponte das Mentiras, um dos marcos mais curiosos da cidade. Experimentar pratos típicos romenos como a mamaliga, uma espécie de polenta, e os sarmale, charutos de repolho recheados. Tallinn, Estônia. Tallinn é uma das capitais medievais mais bem preservadas da Europa. Seu centro histórico é cercado por muralhas medievais e torres de observação. A cidade foi um dos principais centros comerciais da Liga Hanseática. Apesar da aparência antiga, Tallinn é um dos polos tecnológicos mais avançados do mundo, sendo a terra natal do Skype.
Subir na colina Toompea para ter uma vista panorâmica da cidade. Conhecer os mercados de Natal que transformam Tallinn em um verdadeiro cenário de filme no inverno. Experimentar o kama, uma sobremesa típica feita com cereais e iogurte. Eliđu u Ljubljana, Eslovênia. A capital da Eslovênia é uma das cidades mais charmosas e sustentáveis da Europa. Ljubljana tem uma forte influência barroca e Art Nouveau, refletida em suas construções. A cidade é conhecida por sua atmosfera jovem, já que 1/3 da população é composta por estudantes. Seu nome, que se pronuncia Ljubljana, significa algo como amada em esloveno. Passear às margens do rio Ljubljanica, cercado por cafés e músicos de rua. Visitar o castelo de Ljubljana, que oferece uma vista panorâmica da cidade. Conhecer o Metelkova, um bairro alternativo com arte de rua, galerias e bares underground. Oviedo, Espanha. Oviedo é uma cidade vibrante no norte da Espanha, cheia de história e cultura asturiana. A cidade abriga algumas das igrejas pré-românicas mais importantes da Europa. Oviedo é conhecida por sua limpeza impecável e suas estátuas espalhadas pelas ruas. A Catedral de Oviedo é um ponto de parada obrigatório para peregrinos do Caminho de Santiago. Passear pelo casco antigo, o centro histórico bem preservado. Experimentar a cidra asturiana, uma bebida típica servida de maneira única pelos bartenders locais. Explorar as montanhas próximas para vistas incríveis da região. Gdańsk, Polônia. Uma cidade portuária cheia de história e com um dos centros históricos mais bonitos da Polônia. Gdańsk foi um dos maiores centros da Liga Hanseática, influenciando o comércio na Europa. A cidade tem uma história turbulenta, tendo sido destruída e reconstruída várias vezes. Foi em Gdańsk que nasceu o movimento Solidariedade, que ajudou a acabar com o comunismo na Polônia. Caminhar pela Rua Longa, cercada por prédios coloridos e históricos. Córdoba, Espanha. Uma cidade que mistura influências romanas, mouras e cristãs de maneira única. Córdoba já foi a cidade mais populosa do mundo durante o Califado Islâmico. A Mesquita Catedral de Córdoba é um dos monumentos mais impressionantes da Espanha. A cidade é famosa pelo Festival dos Pátios, quando moradores abrem seus jardins floridos ao público. Caminhar pelo bairro judeu e suas ruelas estreitas. Visitar as ruínas da Medina Azahara, um antigo palácio islâmico nos arredores da cidade. Bergen, Noruega. Conhecida como a porta de entrada para os fiordes noruegueses. Bergen foi um dos principais centros da Liga Hanseática e tem um dos portos mais antigos da Noruega. A cidade é famosa por suas casinhas coloridas no bairro de Bryggen. Chove bastante em Bergen, mas isso só deixa a cidade ainda mais charmosa. Subir no Monte Fløyen para vistas panorâmicas incríveis. Fazer um passeio de barco pelos fiordes noruegueses. Experimentar peixes frescos no mercado de frutos do mar. Salamanca, Espanha. Uma das cidades universitárias mais antigas da Europa, cheia de charme e de história. A Universidade de Salamanca, fundada em 1218, é uma das mais antigas do mundo. A cidade tem uma arquitetura impressionante, com prédios de pedra dourada que brilham ao sol. Salamanca tem um ambiente estudantil vibrante, com bares e cafés sempre cheios. Procurar a famosa rã esculpida na fachada da universidade, um símbolo de sorte para estudantes. Caminhar pela Plaza Maior, uma das mais bonitas da Espanha. Verona, Itália. A cidade de Romeu e Julieta, cheia de romance e história. Verona tem um dos anfiteatros romanos mais bem preservados da Itália. O suposto balcão de Julieta atrai milhares de turistas todos os anos. A cidade é um importante centro da região vinícola do Vêneto. Assistir a uma ópera na Arena de Verona. Passear pela Ponte Pietra, com vista para o rio Adige. Experimentar vinhos locais como o Amarone. Dubrovnik, Croácia. A cidade murada mais famosa da Croácia, com uma vista espetacular para o Mar Adriático. Dubrovnik já foi uma poderosa república marítima rival de Veneza. O centro histórico é cercado por muralhas que datam do século XIII. A cidade ganhou ainda mais fama por aparecer em Game of Thrones. Caminhar pelas muralhas da cidade para ter vistas incríveis. Explorar ilhas próximas como Loch Room e Elafiti.
Nadar no mar cristalino das praias de Dubrovnik. York, Inglaterra. Uma das cidades mais medievais da Inglaterra, cheia de história viking e britânica. York foi fundada pelos romanos e depois dominada pelos vikings. A York Minster é uma das catedrais góticas mais impressionantes da Europa. A cidade tem ruelas estreitas e tortuosas conhecidas como The Shambles. Explorar as muralhas antigas da cidade, visitar o Jorvik Viking Center, um museu interativo sobre os vikings, tomar um chá da tarde em uma das casas de chá tradicionais. Essas foram 15 das cidades mais bonitas da Europa, cada uma com sua própria história, arquitetura e cultura fascinante. Agora me conta, qual dessas cidades você mais quer visitar? Ou tem outra que deveria estar na lista? Comenta aqui embaixo. Se inscreva no canal para mais vídeos de viagem.